Fala pessoal, como prometido, aqui estamos para continuar nosso debate a respeito do último capítulo de One Piece, o capítulo 908. Tá certo então? Hoje vamos focar justamente nos eventos que se sucederam em relação a Bonnie, Bartolomeu Kuma e os líderes revolucionários. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Na entrada principal para os jardins do Castelo Pangeia, existem 3 portões fortemente guardados. Um deles dá acesso direto ao domínio dos Tenryubitos. Mas, e com relação aos outros 2 portões? É de certa forma engraçado porque, à medida que vamos lendo, é notável que o Oda se amarra em criar mistério em cima de outros mistérios. E eu vejo ele fazendo isso como uma espécie de válvula de escape. À medida que ele vai desenvolvendo a história, ele deixa certas margens abertas para que ele possa trabalhar. Assim, se futuramente ele vier a deixar algum furo na história, o que é difícil, mas se vier a acontecer, ele consegue responder essas dúvidas da galera se utilizando dessas margens, se utilizando dessas questões que ele deixou em aberto. Nessa imagem, por exemplo, dá para traçarmos o símbolo do governo mundial. E nesse aspecto, o governo mundial seria sustentado por 4 pilares: Gorosei, Tenryubitos e quem ou o que reside atrás desses 2 portões, tão fortemente guardados quanto dos Tenryubitos. Nesse capítulo vimos Jewel e Bonnie, uma supernova, entrando na terra sagrada de Mary Juice, disfarçada como Connie, a rainha do reino Sorbet. Como já esperávamos, ela possui um certo conhecimento local da cidade. Sem pestanejar, ela foi correndo rumo ao portão que dá acesso ao domínio dos Tenryubitos. Logicamente, os soldados a barraram, pessoas comuns não podem ter acesso àquele local. Nessa hora vemos uma imagem de fato chocante: Bartolomeu Kuma, um dos mais poderosos personagens já apresentados em One Piece, sendo usado e tratado como escravo pelos dragões celestiais. Obviamente, ficou claro que a Bonnie tem certos laços emocionais se tratando de Bartolomeu Kuma. Vou lançar aqui uma ideia do que eu penso sobre tudo isso. Pode ser que de repente você tenha tido uma interpretação ou uma teoria diferente da minha, por isso não deixe de mencionar aqui nos comentários, beleza? No meu ver, Bartolomeu Kuma governava Sorbet ao lado da rainha Connie. Eles dois são pais de Jewel e Bonnie. Todos eles viviam pacificamente como importantes filiados do governo mundial. Com o passar do tempo, a relação de Kuma para com os revolucionários chegou aos ouvidos atentos do Gorosei, e eles resolveram fazer de Kuma um exemplo. Foi mencionado tempos atrás que todos os soberanos de países que se opunham ao governo mundial tinham um destino certo: eram enviados diretamente para Tequila Wolf. Todavia, pelo visto, esta não foi e não é a única forma que o governo mundial se utiliza para fazer valer suas intenções. Então, o que podemos supor que tenha acontecido ao reino de Sorbet? Enquanto o poderoso rei Bartolomeu Kuma estava fora em uma missão com os demais revolucionários, a agência CP0 invadiu o reino de Sorbet, levando a princesa Jewel e Bonnie como refém. Aquele reino passou a ser inimigo direto do governo mundial. Kuma teria sofrido diversas ameaças nesse período, e por fim, acabou se entregando de bom grado aos intentos do governo mundial. Tudo isso ele teria feito para preservar a vida de sua filha, a vida de sua esposa e a liberdade de seu reino. De bondoso, sua alcunha foi substituída por tirano, sua imagem foi completamente distorcida frente ao mundo. Repare que em Sabaody, a Jewel e Bonnie não chegou a lutar contra os pacifistas ou contra o Kuma. Mas enfim, é possível que em troca da liberdade de seu reino, manter a vida de Connie e Bonnie, Kuma tenha cortado relações com os revolucionários e optado por servir os interesses do governo mundial, se tornando Chichibukai. Mas as coisas ainda foram bem além do que se imaginava, já que sob o comando do governo mundial, o Dr. Vegapunk acabou convertendo o gentil Kuma em um ciborgue completo, transformando ele um escravo perfeito para o uso dos dragões celestiais. Uma informação que depois merece ser revisada é as falas da Bonnie e dos líderes revolucionários, já que em ambos os casos deu a entender que eles estão lá especificamente para resgatarem o Kuma, o que não é bem verdade. Capítulos atrás, o Dragon disse que o Reverie seria o jeito dos revolucionários declararem guerra aos Tenryubitos. Será que apenas resgatando o Kuma eles conseguiriam atingir esse propósito? Bom pessoal, por aqui vamos fechando mais uma parte do review do magnífico capítulo 908. Não vamos deixar o assunto morrer, há males que vêm para o bem. Essa semana não temos um novo capítulo de One Piece, mas em contrapartida, temos tempo para debater e digerir tudo isso.
Um forte abraço a todos e nos vemos em breve. Fui!